A alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem um ao lado do outro. Ou seja, o espírito está lá, está ligado ao corpo. Portanto, apesar de ele não ser quem está recebendo a carga do gelado ou do quente na pele, ele está identificando isto. Ele está num ambiente em que isto está ali acontecendo. Como ele está ligado ao corpo, naturalmente ele não está morto. O raciocínio dele é: eu tenho um corpo. Nossa, isso aqui está muito frio. Porque ele está vendo o frio. E ao ver o frio, ele identifica como alguém que está com frio. E essa identificação se transmite ao corpo que o está retendo. E a sensação no corpo é de que ele está realmente tremendo. Ou que está sendo queimado, ou que está muito quente, que ele está abafado. E o corpo repercute esta ligação que o espírito está transmitindo por este caminho, por este cordão. É diferente do espírito desencarnado. E é diferente em um aspecto. O desencarnado já não tem mais a ligação do corpo, e o corpo, portanto, está debaixo da terra. Mas, mesmo estando desencarnado, o espírito pode sentir dor, frio, calor, tudo aquilo que o corpo estaria sentindo. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, nós vemos como no plano espiritual repercute, através do pensamento, da mente, aquelas ideias que o espírito cultiva. Os primeiros anos em que André Luiz fica na região umbralina são anos de sofrimento físico para ele. Ele não tem mais o corpo físico, mas ele tem um corpo. Este corpo está numa dimensão ainda tão próxima da dimensão física, que a sua mente funciona como se físico fosse o corpo que ele tem. Então o cabelo dele cresce, a barba dele cresce, a unha cresce, ele tem fome, ele tem necessidades fisiológicas na região umbralina. Por que isto? Como ele não trabalhou o pensamento, a mente, para entender a diferença de dimensão entre a vida material e a vida espiritual, ao estar do lado de lá, ele acha que ele está vivo como se ele tivesse carne. Ele tem densidade para ele mesmo. Ele não é um lençol flutuante levado pela ventania. Ele não é uma fumacinha que passa pelos vãos. Não, ele tem braço, perna, mão, cabeça. E como ele está raciocinando como corpo, como a maioria faz, naturalmente ele fala assim: eu não fiz a barba hoje, eu não fiz a barba ontem, eu não fiz a barba semana passada, eu devo estar barbudo, minha barba está crescendo, e aí a barba cresce. Porque o perispírito repercute, ele responde ao insuflo do pensamento do seu proprietário. Nossa, faz tanto tempo que eu não como, estou com fome. Ele sente fome. Essa rotina biológica, que já não existe mais, porque a comida física era para sustentar o corpo físico, ele ainda continua, porque a sua mente está habituada a fazer isto. Sente frio, sente calor, sente medo, não consegue passar por lugares, por obstáculos. Estranhamente, ele conta,
apesar de ele estar naquele turbilhão e não ter uma comida como ele costumava comer quando na terra, ele se atirava em folhinhas que nasciam no beira do caminho, perto de poças d'água barreadas, lodacentas, e ele comia aquelas folhas, e parece que aquilo, por alguma força que ele não sabia, o mantinha abastecido por mais um tempo. O ambiente era diferente do que ele estava acostumado, mas a mente dele ainda funcionava como de uma pessoa encarnada. Então, este reflexo é comum também nos processos sonambúlicos. Só que no processo sonambúlico existe a ligação do espírito em relação ao seu corpo. Não há a morte. O corpo, então, começa a receber as impressões de todas estas coisas que o espírito está vivendo lá, de perigos, de receios, de ambientes. E ele repercute isso nesta ligação que mantém com a matéria.